Se você tá chegando ao final de 2024 e tá com a sanidade mental em dia, assim como eu, não posso reclamar, parabéns, agradeça, gente, porque olha, 2024 foi um ano daqueles. É bem verdade que nós, brasileiros, estamos acostumados com uma economia mais cíclica e um mercado mais volátil, mas esse ano de 2024, olha, a gente tá de parabéns. E aí, aproveitando que nós estamos nesse finalzinho de ano e que talvez esse vai ser, se não o último, o penúltimo vídeo que eu vou soltar no canal em 2024, mas em 2025 estamos de volta, eu quero fazer uma retrospectiva de todas as previsões que foram feitas lá no início do ano e o que a gente conseguiu concretizar ou não ao final de 2024. Porque aí sim a gente vai conseguir analisar tudo que impactou na nossa carteira aqui do canal. Então eu quero trazer o resultado da carteira, o que ajudou, o que atrapalhou, trazer a parte de rentabilidade, alguns insights importantes que vocês também vão poder levar para a carteira de vocês. Então me acompanhe até o final do vídeo, já deixa um like de vocês, se inscrevam no canal e cliquem no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E me contem aqui nos comentários, a carteira de vocês esse ano tá fechando no campo positivo ou negativo? Eu tenho pra mim que a galera que vai fechar no campo positivo provavelmente estava bem diversificada, tinha ativos dolarizados ou até mesmo algumas criptos. E a galera que vai fechar no campo negativo pode ser que talvez estivesse muito concentrada em fundos imobiliários ou até mesmo aqui no mercado brasileiro. Mas são apenas palpites. Escreva aqui nos comentários que eu quero sentir em que pé que tá a minha audiência. E aí, vamos lá, gente. Vamos começar pelas previsões. E basicamente eu já preciso fazer alguns disclaimers a respeito disso, tá? A tarefa de fazer previsões, ela é muito ingrata. Eu mesma já tentei fazer no passado, mas aprendi que, enfim, não vale a pena gastar muita energia com isso, porque eu, Bea, não ganho nada com isso, mas existem corretoras, instituições financeiras que, sim, ganham dinheiro eventualmente fazendo essas previsões e também são sistematicamente pressionadas a fazerem previsões. Porque, por exemplo, se a gente pegar o Boletim Focus, né, que é o relatório oficial do Banco Central, ele nada mais é do que o Banco Central batendo na porta dessa galera e perguntando, pra onde que você acha que vai o dólar, para onde vai a Selic, para onde vai a inflação. E aí esses bancos, corretoras, agentes financeiros, economistas, eles acabam entregando essa previsão e aí toda segunda sai esse relatório do Boletim Focus. Então é natural que quando essa galera faz essa previsão, eles estão analisando ali as cartas que a gente tem na mesa naquele momento. Só que ninguém garante que daqui 3 meses, 6 meses, essas cartas não serão embaralhadas e aí essa previsão ela vai por água abaixo ou tem que ser reajustada no meio do caminho. Então por isso que eu digo, fazer previsões é algo muito ingrato, mas eventualmente traz pra gente um termômetro do que o mercado está vendo naquele momento, com aquelas cartas que estão na mesa naquele momento. Tem coisas que não dá para prever. Uma coisa é você analisar o andamento da questão fiscal do país. Outra coisa é você tentar adivinhar qual vai ser o resultado de uma eleição lá em novembro que tá super acirrada. Tem coisas que não dá, né? Mas vamos lá. Vamos falar então das previsões. Já preciso fazer outro disclaimer aqui. Eu tenho para mim que se a galera erra na previsão da inflação, provavelmente todas as outras previsões também vão dar errado, porque muita coisa que acontece com a inflação acaba balizando outros indicadores, como por exemplo a Selic, que por exemplo pode acabar impactando na Bolsa de Valores. Então eu vou começar trazendo a previsão da inflação que a gente tinha para o início do ano, que o mercado dizia que a gente fecharia 2024 com uma inflação em 3,8% aproximadamente. Então o mercado em linhas gerais achava que a gente teria uma inflação menor esse ano, muito provavelmente porque a gente tinha taxas de juros já restritivas, então a galera pensou, taxa de juros alta costuma pressionar a inflação, então ela deve cair, e é isso. Só que a gente nem chegou perto, e bem na verdade a gente olhou para a ponta contrária, porque nós devemos fechar 2024 com uma inflação na casa de 4,7, 4,8. É muito difícil que a gente consiga ficar dentro do teto da meta, porque dezembro costuma ser um mês mais inflacionário. Tem festas de final de ano, tem férias, pós-Black Friday. Então, assim, geralmente dezembro vem com um índice um pouco maior, então a gente deve fechar aí a nossa inflação muito próximo de 5%, que é acima da meta e do teto da meta. Então, a gente não só não chegou perto, como a gente olhou para a direção oposta em relação à inflação. E aí, falando sobre isso, nós temos que já começar a olhar para a própria questão da Selic, porque geralmente a Selic é um instrumento utilizado pelo Banco Central para tentar conter a inflação. Nós já tínhamos taxas de juros altas lá no início do ano, e aí o que nós tínhamos de previsão lá no início do ano era de que, através do Boletim Focus, que é uma média do mercado, nós encerraríamos o ano
com uma inflação, aliás, com uma taxa Selic na casa de 9,25. Até tinha gente menos otimista, tipo o XP, dizendo que ia fechar 10, e gente mais otimista dizendo que ia fechar 8,75. Só que qual que foi o resumo da ópera? Todo mundo achava que a gente ia ter um corte nas taxas de juros, e por um momento até teve, mas a direção mudou, não teve jeito. Na verdade, a gente encerrou o ano com uma alta. Nós vamos encerrar o ano com uma alta de 12,25 e no final das contas já tem mais, inclusive, 2 aumentos contratados para o início do ano que vem, que nós podemos ver as taxas chegarem a 14,25. E olha, fazia pelo menos uns 10 anos que a gente não via essa taxa de 14,25. Na pandemia chegamos perto, mas 14,25 fazia tempo. Então, aqui mais uma vez, a gente não só errou os números, como a direção. Ao invés de corte nas taxas de juros, a gente teve um aumento nas taxas de juros. Inclusive, essa última reunião do Copom foi um aumento até acima do que o mercado estava esperando. Mas enfim, erramos também a taxa de juros, e aí temos que entender que isso, consequentemente, como também foi previsto errado, acaba impactando nas previsões da própria Bolsa de Valores, né? Então, as previsões que nós tínhamos para o nosso índice Bovespa, e aqui tem algumas muito otimistas, como a do Santander, que achou que a gente ia chegar a 160 mil pontos com uma alta de 19%, nós tínhamos algumas também menos otimistas, como o Banco do Brasil e XP, dizendo que a gente teria uma alta de 5% aproximadamente. Só que aqui a gente também acabou errando a direção de todo esse rolê, porque a gente só não teve uma alta, como a gente também teve uma queda, né? Pelo menos nesse momento, deixa eu até consultar, e aqui eu já preciso fazer uma ponderação. Estou gravando esse vídeo no dia 20 de dezembro. Por quê? Porque estou indo viajar, não quero deixar o canal parado, então estou me arriscando que talvez nos próximos 10 dias não vai acontecer tanta coisa ao ponto desse vídeo envelhecer mal. Mas vamos lá. Analisando hoje, dia 20 de dezembro, nosso índice Bovespa está na casa de 121 mil pontos, e cai quase 9% ao ano. Então aqui a gente também acabou errando a direção. E aí, finalmente, vamos sair das previsões do índice Bovespa e vamos para as previsões do dólar, gente. E o dólar, ele humilha. É um troço muito doido o dólar, né, cara? É muito difícil a galera acertar. Eu separei isso daqui que eu achei de uma matéria do início do ano e vejam, gente, tinha uma galera super otimista, que nem aqui, ó, economista André Perfeito. Ele disse que a gente teria dólar a 4,30 ao final de 2024. E bom, aparentemente a previsão não foi tão perfeita assim, mas brincadeiras à parte, tenho certeza que ele deve ter ajustado alguma coisa aí no meio do caminho, mas aqui a nossa margem de erro foi de quase R$2. Hoje, gravando para vocês, dólar ele tá acima de 6, mas alguns dias atrás a gente viu o dólar a 6,30. Tiveram sim algumas previsões dizendo que dólar iria subir, porque no início do ano nós tínhamos dólar ali na casa de R$4,90, R$5. Então, por exemplo, a EQI e o Santander estavam falando que dólar ia subir para 5,25, 5,30. Mas, de todas as previsões que eu busquei, consegui coletar, né, inclusive de outras instituições, nenhuma conseguiu prever um dólar acima de 6, como a gente está vendo agora, né? Então, enfim, dólar, como eu disse para vocês, acaba humilhando. E aí, basicamente, essas foram as previsões que a gente teve. E chegou agora, final de ano, teve algo que foi mais imprevisível ainda e que acabou indo contra o que nós estamos acostumados. Chega dezembro, geralmente a gente está acostumado a ver aquilo que a gente chama de rally de Natal, que nada mais é do que a galera com bônus do ano, né, que bateu meta, 13º salário e tudo mais, a galera começa a colocar dinheiro no mercado. E isso geralmente faz com que a Bolsa de Valores suba. Só que aqui no Brasil, a galera acho que estava muito confusa e o rally de Natal, que era para ser no Ibovespa, acabou sendo aonde? Acabou sendo no dólar e acabou sendo justamente também nas taxas de juros. Quando a gente olha as curvas de juros futuras, tem mercado ali precificando juros a 15%, 16%, tanto que os títulos do Tesouro chegaram a oferecer pré-fixados acima de 16%, o IPCA pagando mais de 8%. Então, o rally de Natal foi meio às avessas esse ano, né? Ao invés de ser na Bolsa, acabou sendo justamente no dólar e também nas taxas de juros. Mais uma coisa que a gente talvez errou feio se a gente estava esperando algum rally de Natal esse ano, né? Mas beleza, gente. Entendemos então o nosso ponto de partida e o que a gente conseguiu concretizar agora no final de 2024. Vamos analisar o que aconteceu com a carteira do canal. Eu não vou explicar o porquê a carteira do canal
é do jeito que ela é. Para isso eu vou deixar aqui em cima o link da playlist, né, da carteira do canal, porque o primeiro vídeo explica tudo bonitinho, mas em linhas gerais essa nossa carteira só tem ETFs brasileiros tentando comprovar aí uma teoria do Buffett, que ele diz que a maioria dos investidores deveria investir por ETFs, que é mais do que o suficiente. Claro que ele falou isso para o mercado americano e a gente está testando para o mercado brasileiro. E o que a gente tem? Então, basicamente, na nossa carteira nós temos BOVX11, que representa a nossa Bolsa de Valores no Brasil, IMAB11, que investe em títulos do Tesouro atrelados à inflação, e temos o BIVB39, que é um BDR de ETF que representa o S&P 500. Claramente, gente, a gente sabe que diante de tudo isso que eu trouxe para vocês, quem mais acabou puxando a nossa carteira foi justamente o S&P 500 lá fora, que subiu 26, 27%, e o dólar, que também subiu numa magnitude muito parecida. Quando a gente olha o resultado, aqui eu tô olhando o resultado real, e isso é um ponto importante, mas deixa eu colocar o nominal, depois eu olho pro real para trazer essa reflexão para vocês. Quando a gente olha o nominal, nós temos que a carteira rendeu em 2024 12,83%, e desde o início 47%. Isso dá uma rentabilidade média mensal desde o início na casa de 1,3% ao mês, o que não é nada mal pensando na simplicidade que é essa estratégia, que ela não te exige que você faça o stock picking, que é aquela escolha de ação por ação, de ter que analisar relatório, acompanhar notícia, nem nada disso. Então, isso daqui é a rentabilidade nossa nominal. O que eu acho mais importante de tudo isso que a gente tem que analisar? É a rentabilidade real, descontando a inflação. Porque o que a gente quer com os investimentos? Preservar patrimônio e o nosso poder de compra. Então a gente tem que analisar se nós estamos conseguindo preservar o poder de compra descontando a inflação da nossa rentabilidade. Aqui, nós temos que em 2024 a nossa carteira rendeu na casa de 5,42% e desde o início 27,5% aproximadamente, o que traz uma rentabilidade média mensal desde o início na casa de 0,9%, o que, ao meu ver, também não está ruim, justamente por nós termos uma estratégia muito simples, com apenas 3 ativos que contemplam, óbvio, 3 mercados diferentes, mas que traz essa diversificação e essa proteção para a nossa carteira. Mas, em linhas gerais, foi essa a rentabilidade da nossa carteira, e eu acho que vale a pena você trazer essa reflexão, ou, aliás, levar essa reflexão para a sua carteira de qual foi a sua rentabilidade real e entender o que acabou impactando ela esse ano. A nossa, o que ajudou muito, com certeza, como eu falei para vocês, foi o dólar e o S&P 500, e o que acabou mais ficando patinando foi justamente a bolsa aqui no Brasil. Os próprios títulos de inflação, a gente não conseguiu ganhar tanto dinheiro com a nossa carteira, porque nós tivemos uma volatilidade muito grande esse ano. Então nós tínhamos lá no início do ano, o Tesouro IPCA pagando 5,5, depois logo foi para 6, 6,5, 7, de repente, final do ano pagando 8. Então a marcação a mercado que a galera sofreu ao longo desse ano foi muito pesada. Ainda assim, eu peço calma para vocês. Taxas de 6% são boas, de 7 anos são boas também, de 8, então, são maravilhosas. Óbvio que no meio do caminho a gente sempre avisou que poderia ter uma certa marcação ao mercado se você resolvesse se expor a esses mercados, mas é uma rentabilidade real bem interessante para quem tem paciência, talvez para segurar um pouco mais esses títulos. Então, nem o IMAB na nossa carteira acabou brilhando tanto esse ano, muito por conta dessa marcação a mercado também, tá? Mas enfim, gente, acho que eram essas as principais informações que eu queria trazer para vocês hoje. Eu não vou trazer, como eu falei para vocês, né, as previsões para 2025 agora, porque elas estão começando a serem feitas, mas aí talvez no início do ano que vem eu faça um compilado do sentimento de mercado e as previsões para o ano que vem e traga isso para vocês, beleza? Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.